E aí, pessoal, tudo bem? Comentar um pouco aí a contratação de Vanderlei Luxemburgo pelo Vasco, né? Os vascaínos aí muito ansiosos pela notícia de confirmação de quem seria o técnico do clube. Um time que se arrastou muito no primeiro semestre, aí começou até bem, conquistou a Taça Guanabara, mas depois o time estagnou, acabou sobrevivendo na Copa do Brasil, mas ali aos trancos e barrancos, e no Campeonato Carioca acabou caindo, né? Foi até a final da Taça Rio, mas perdeu pro reserva do Flamengo. Depois, na final do Campeonato Carioca, perdeu a final pro Flamengo, perdendo os 2 jogos, daí já contra o Flamengo titular. E a torcida começou a ficar muito desconfiada. O Alberto Valentim caiu, o brasileiro começou, técnico interino, e a coisa não sai do lugar, né? O Vasco perdeu os 2 primeiros jogos, empatou o terceiro contra um mistão do Corinthians em Manaus. E, de fato, eu já vi muito vascaíno aí reagindo preocupado com o destino do clube. E daí vem a confirmação do Luxemburgo. Eu nem sei exatamente o que os vascaínos em si estão achando, tá? Acabei não falando com nenhum vascaíno nesta quarta-feira para ver o que eles têm a dizer sobre a contratação do Luxemburgo, mas acho que o Vasco acabou sendo vítima de uma falta de opção, né? O Vasco até pensou no Jorge Jesus, por exemplo, pensou em alguns nomes, que seria, eu acho que um nome bem legal, viu? Acho que seria um nome interessante. Foi um ótimo trabalho em Portugal, no Benfica principalmente, fez um bom trabalho no Sporting, sobretudo no começo. E seria um técnico português que tem acaba tendo uma ligação ali cultural com o Vasco. Então, talvez dentro do clube, mesmo entre o conselho, onde a parte portuguesa ainda é mais forte, a coisa fica tranquila. A torcida já está um pouco distante dessa coisa da colônia, mas mesmo assim acho que tenderia a aceitar. Acho que seria uma boa contratação, mas ele acabou não querendo vir também. Dá para entender os motivos dele, né? De repente falou com o Paulo Bento falou que o Brasil é complicado, é uma bagunça, sei lá o que, não vai dar tempo, e daí ele acabou não vindo, e o Vasco ficou meio sem opção. Na verdade, acho que o Vasco até tinha opção, mas daí seriam opções que causariam problemas internos, e esse é um grande problema de clube como o Vasco, que é um clube que tem muita briga política. O presidente muitas vezes acaba tendo que tomar decisões de consenso para agradar alas internas, porque tem gente querendo derrubar, tem gente querendo nova eleição, tem gente querendo virar oposição para a próxima eleição, tem gente querendo fazer de tudo. E daí o clube acaba sendo vítima disso, porque daí a gestão acaba tendo que agradar uma ala, uma outra, essa ala aqui fica com uma diretoria tal, aquela ala fica com a diretoria tal, mas esse aqui que é a diretoria de futebol, mas aquele ali que até que determinado jogador seja contratado, aquele lá gosta do técnico XY, e vira essa bagunça. Acho que o Vasco, por causa disso, ficou sem muita opção, porque as opções não agradariam. Por exemplo, o Thiago Largue, do Atlético, que treinou o Atlético Mineiro ano passado. Eu acho que seria uma boa opção. Técnico jovem, poderia tentar organizar coisas, fazer um time jogar um futebol um pouquinho mais arrumado, mais moderno. Chegaria ali tentando fazer um trabalho mais calminho ali, pegando provavelmente teria rejeição, porque ele ia falar, mas se for mal, sei lá o que, vão reclamar, pegam um técnico estagiário, todas aquelas coisas que falam quando pega um técnico que não é medalhão, né? Então acabou ficando sem. Tinha o Dorival Júnior já tinha passado pelo Vasco, tudo, então acabou caindo no Luxemburgo, que até foi uma notícia que chegou a ser dada pelo Edmundo na Fox, ainda antes do jogo de volta da final do Carioca, depois acabou não se confirmando, mas aí agora confirmou o Luxemburgo como técnico do Vasco. O problema maior do Luxemburgo não é o currículo dele, o problema maior dele são os trabalhos recentes, que são trabalhos ruins, assim, trabalhos que em alguns casos até teve um começo bom, mas depois a coisa não se confirmou. Até no caso do Sport, por exemplo, teve um começo bom, o Sport até se empolgou, renovou com ele, e depois não deu certo. Então, esse é um problema. O Luxemburgo acaba sendo um técnico que é muito estigmatizado por algumas coisas, e acaba com razão, por ser um técnico caro, por ser um técnico que às vezes gosta que todo o departamento de futebol gira em torno do sistema dele, com algumas pessoas de confiança dele. E então acaba sendo sempre muito difícil esse trabalho, né? No começo, nos anos 90, ainda funcionava muito bem, mas já faz um bom tempo que isso não funciona tanto. E o mesmo o estilo de jogo dos times do Luxemburgo já viraram times burocráticos nos últimos tempos. Os últimos trabalhos dele já não foram mais tão empolgantes assim. Então, eu acho uma contratação
arriscada do Vasco, né? Vamos ver se dá certo, porque eu acho que o time do Vasco no papel não é tão ruim. Quer dizer, não é um time para ganhar o título brasileiro, tá? Mas é um time que, se arrumado, pode ficar lá no meio da tabela, assim, sem grandes riscos. Mas precisa arrumar, precisa trabalhar em paz, precisa ser um técnico que não crie problemas internos, porque é um clube que por si só já está com problemas internos. Então seria bom se o técnico conseguisse isolar o elenco disso. E muitas vezes o Luxemburgo acaba, na verdade, trazendo esses problemas. Mas é curioso a gente estar falando assim do Luxemburgo, porque assim, dos últimos. Desde o Tele Santana, desde que o Tele Santana saiu de cena, o Luxemburgo é o técnico que mais trabalhou e montou times que jogassem realmente um futebol bonito, vistoso e vencedor. Isso ele fez no Cruzeiro, fez no Corinthians, fez no Palmeiras, fez no Santos. Ele realmente foi um técnico que inovou muitas coisas, método de treinamento, lá nos anos 90. Acabou sendo tão inovador que chamou a atenção do Arrigo Sacchi, que era um diretor do Real Madrid, e acabou indicando o Luxemburgo para trabalhar no Real Madrid, com uma contratação até que foi muito surpreendente. Ali era quase vésperas de Natal, quando saiu a notícia do nada, Luxemburgo sai do Santos para ir para o Real Madrid. Então, assim, era um técnico que realmente apontava como um técnico brasileiro que tinha nível para trabalhar na Europa, atualizado com o que há de mais moderno, com o que havia, né, na época de mais moderno no futebol. Ele nos últimos tempos realmente perdeu isso, e o pior, mesmo nas entrevistas dele, ele parece não ter percebido isso completamente. Ele parece ter perdido um pouco a noção disso. Ele ainda parece muito convencido de si próprio, do seu próprio trabalho no passado, que foi muito bom, foi muito elogiável. As pessoas até não gostavam, eventualmente, dele como personalidade, como figura, como personagem, mas reconheciam a qualidade do trabalho dele. Mas hoje, nem tanto. Hoje ele ainda dá declarações, e ele deu um monte de entrevistas nos últimos 2 anos aí, deu um monte de entrevistas, participação, um monte de programa, e falando muita coisa que não tem nada a ver, assim, parecendo até um pouco amargurado com algumas coisas. Espero que, pelo bem do Vasco, que isso tenha sido só uma coisa de entrevista para querer falar, aparecer, vender o peixe dele, mas que na hora de trabalhar agora ele perceba que, assim, ele já foi muito bom, ele perdeu esse caminho, ou o futebol deixou ele para trás, ou ele próprio acabou se desviando aí no rumo que seu trabalho tomava até a ida para o Real Madrid, e que de repente ele corrija, porque mas quer dizer, o talento é uma coisa inata, natural dele. Ele é um técnico muito talentoso, mas que realmente está perdido nos últimos tempos. Que de repente o Vasco vira o caminho dele, já ficou muito tempo parado. Então, eu até reconheço que, apesar de estar criticando muito os últimos trabalhos dele, acho que é até estranho ele ter ficado tanto tempo parado. Acho que tem muito técnico que acho que tem menos crédito, menos currículo que ele, que acabava se arrumando. Talvez porque o Luxemburgo pedisse muito dinheiro, ou porque os times tivessem medo do Luxemburgo, por motivo que fosse, às vezes nem iam atrás dele quando poderiam ter ido, tá? Mas então, assim, acho uma contratação muito arriscada do Vasco pelo histórico recente do Luxemburgo, histórico nos trabalhos e histórico até nas entrevistas. Ele era um técnico muito atualizado do futebol, mas parece que ter perdido um pouco isso. Espero que tenha sido só uma coisa de entrevistas e, de repente, esse 1 ano e meio parado aí, ele reencontre o trabalho dele. Até porque a torcida do Vasco está sofrendo bastante com esse time, e é um time que eu não vejo como sendo tão causa perdida assim. É um time que, se arrumar, dá para fazer uma campanha digna no Campeonato Brasileiro ali, para tentar reconstruir o Vasco, né? Que o Vasco é um clube absurdamente gigante, quinta maior torcida do Brasil, mas que faz tempo que não consegue, assim. Teve aquele time de 2011, 2012, mas passou, né? Foram 2, 3 anos ali e depois passou, né? Faz tempo que o Vasco não consegue ser consistentemente grande, consistentemente competitivo em campo. Grande ele sempre vai ser fora de campo, né? Mas que ele consiga aí encontrar o seu rumo como clube, como instituição, e claro, os resultados em campo fazem parte disso. Tá? Mas é isso, então. Comente aí o que vocês acham aí do Luxemburgo também. Se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificações. E um abraço.